Vamos agora falar da Brasil Agro, Agro 3, aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais para a agropecuária. Então, a empresa aí do setor de agro é uma boa, está com uma boa nota no momento, está realmente com bons fundamentos, a gente vai ver já já. Está com uma nota boa no Glassdoor, mais de 80% recomenda. Novo mercado, um bom free float, não tem um controlador, né, com mais 50% das ONs. É uma empresa de 2 bi de market cap, mais ou menos, 2 bi e meio. Tem algumas relações familiares aqui, então quem não curte muito isso pode ficar de olho, mas tem irmão, filho também na empresa. Muitas vezes isso pode não ser tão bom, porque a pessoa pode ser jogada lá dentro só por questões aí de herança e afins, e não necessariamente ter o conhecimento necessário para gerar valor para a empresa. Né? Então, tem essa questão. O histórico dela não é muito bom, então, para vocês verem que é uma empresa do agro, que os resultados não são, os resultados são bastante voláteis, e que, apesar de ter vindo num crescimento muito bom nos últimos anos, não necessariamente está 100% protegida de voltar para esses resultados aqui do passado, tá? Então, por isso que é complicado. A gente vê uma remuneração em cima da receita muito alta, histórica, e agora vem ajustando porque também o resultado dela está melhorando muito, né? Mas que tem que ficar de olho nisso, porque a geração acaba para o sócio acaba ficando comprometida com isso aqui. Né? Ativos imobilizados, tem desenvolvimento de terra e tal, não tem muitas coisas interessantes, algumas marcas aqui, tá? Participação em sociedades, elas têm até umas terras na Bolívia, no Paraguai, no Brasil, tá? Então, vamos entender como é que ela ganha dinheiro aqui, né? Então, ela basicamente ganha dinheiro vendendo as terras, então ela tem uma imagem aqui no site dela que é bastante interessante, como que ela ganha dinheiro, tá? Então, o que ela faz primeiro? Ela adquire as propriedades, ela compra as terras, ela mapeia e constrói os bancos de dados, construção de banco de dados, identifica as oportunidades e faz um due diligence na terra, né? Então, técnica, jurídica, ambiental, se está tudo certinho, ela vai lá e compra a terra. Beleza, a terra está produtiva e tal, vamos lá, vamos desenvolver. Né? Então, ela faz a correção, a preparação do solo, as condições de alta produtividade, valorização da propriedade. Então, ela faz todo o investimento necessário para gerar valor com essa terra. E depois ela inicia aí a operação agrícola. Então, ela consegue as licenças para operar, desenvolve o entorno, o ciclo de produção agrícola e a maturação do solo. E depois que ela começa a operar, né, ela gera receita através dessas operações. E aí, no final, qual é o objetivo final? É a venda dessas propriedades. Então, depois que a empresa já está gerando valor com ela vai e vende quando ela sente que tem um retorno interessante com todo esse investimento que ela fez aqui no 1, 2 e 3, tá? E aí pega esse dinheiro e reinveste, começa lá no 1 de novo, né? Compra outra terra, desenvolve, opera e depois vende quando ela achar necessário. Então é muito simples o segmento de atuação da Brasil Agro e tende a surfar bem aí um momento bom do setor, né? Então, se as terras estiverem valorizadas, a operação estiver gerando muito valor, as commodities estiverem alta, as terras tendem a valorizar mais, ser mais valorizadas do que num período de baixa de commodities. Né? Então, ela vem com resultados muito altos, conforme eu falei nos últimos anos, o setor de commodities está voando, então não só pelo preço das commodities, principalmente pelos preços das commodities, no aumento do preço das commodities, mas também com a melhora aqui do Brasil, a demanda e tal, exportação também está bombando, então as empresas estão melhorando muito, tá? Vamos ver como que ela ganha dinheiro. Então, eu separei aqui o relatório dela para a gente entender melhor essa questão de como que ela ganha dinheiro. O último relatório é uma empresa também que tem um fechamento diferente. Então, assim como outras empresas do agro, ela fecha no mês 6 e os trimestres vão aí, né, de 3, 9, 12 e o mês 6 é o último trimestral, né? Tá faltando aqui 3. Tá faltando 11 aqui Tá faltando 6 de 2011, né? Depois vou colocar lá. Então, assim, a gente pega um histórico meio ruim. Então, se a gente analisasse a empresa, vamos colocar aqui na tela. A empresa, olhando aqui até 2017. A gente olha aqui, pô, prejuízo, aí lucro, aí depois prejuízo, lucro. Resultado inconsistente, 180 milhões de lucro, depois cai para 8, depois vai para 27. A gente fala, porra, que empresa é essa, né? Não dá, né? Geração de caixa negativa, você não distribui dividendo. Aí você fala que não tem nada de interessante por aqui. Mas, conforme eu falei, 2018 para frente, o agro começou a crescer muito. E aí, né, 2018 ela já virou a chave, já melhorou bastante a margem, o lucro, a receita. Então, de 2018 até praticamente ela multiplicou por 10 a receita de 2017 para 2022. Então, cresceu bastante a receita. Obviamente, muitas vezes, conforme eu falei, tem essa questão aqui da venda das propriedades,
que acaba gerando aí também resultados não recorrentes para ela, porque não necessariamente ela vai vender as propriedades sempre, todo ano, né? Não necessariamente ela vai vender, ela pode esperar um bom momento. E conforme eu falei que ela pode fazer, né? Ela vai aproveitando os períodos ruins aqui para desenvolver as terras, e com isso ela acaba gerando um resultado negativo. Mas quando vem um período muito bom, como foi 2019 até agora, ela vai e aproveita para vender as terras, né? Que já estão aí operando e tal, num período bom. Então isso acaba gerando valor para os acionistas, tá? Ela equilibrou a dívida, praticamente mesmo dinheiro em caixa do que dívida, já está gerando caixa positivo, distribuindo dividendo, então distribuiu bastante dividendo aí no último período, 20% de dividend yield, quase 21%. Então, conforme eu falei, essa venda aí é o que gera essa distorção no dividendo, tá? Então, quando ela tiver esse resultado não recorrente, ela vai distribuir isso aí, né? Estou falando aqui resumidamente, antes da gente falar aqui do resultado dela no relatório, vamos só ver um resumo rápido do último resultado, que no caso foi basicamente aqui o primeiro trimestre do ano fiscal dela. Então, ela encerrou os 9 primeiros meses do ano da safra 21/22, com lucro líquido de 489 milhões e EBITDA ajustado de 691. Resultado que reflete uma receita líquida de 1,13 bilhão, composta de 316 milhões de venda de fazendas e 817 milhões da venda de produtos agrícolas. Tá? Então, conforme eu falei, uma parte da receita vem das vendas das terras e outra da parte da venda dos produtos. Tá? Muitas vezes isso pode variar, a receita da venda das terras pode ser maior do que a venda de produtos e o importante é que no grosso isso continue gerando valor para os acionistas. No que diz respeito a desempenho operacional, na safra 21/22 tivemos impacto severo em decorrência da seca nas lavouras de soja e milho no Paraguai. Então, conforme eu falei, o problema das empresas do setor agro é que se você não entende muito bem, né, analisar elas, você não entende essa questão de safra, direito e afins, o ideal é ficar longe ou estudar bastante para poder entender isso minimamente, porque senão quando você pega um período ruim, você não vai entender direito o que está passando na empresa, tá? Então, a própria natureza pode impactar bastante aí por motivos aleatórios o resultado dela, que no caso a gente teve no caso da Agro, teve um problema aqui com a lavoura de soja e milho no Paraguai, e isso acaba impactando o resultado final dela, né? E após a redução, a produção de soja total foi mais compensada pelos bons resultados do Brasil e da Bolívia. Então, como ela tem operações variadas, conforme a gente viu aqui, né, grãos, cana-de-açúcar, pecuária e algodão, acaba que um pode compensar o outro, tá? Então, quando produção de milho e soja caiu, mas a de soja e milho no Paraguai caiu, mas a de soja no Brasil e Bolívia melhorou. Então, isso acaba compensando uma coisa compensa a outra, né? Já no milho, esperando uma redução na produção total, de seja 4,5%, nas demais culturas, não esperando nenhum resultado significativo, confirmando as nossas estimativas para o resultado do exercício. Do ponto de vista financeiro, nossa posição no balanço continua forte, do ponto de vista de caixa e nível de endividamento. Como eu mostrei aqui, está basicamente com o mesmo dinheiro em caixa do que dívida, né? Então está tudo equilibradinho. E adicionalmente também já evoluímos no hedge da safra 22/23 devido à antecipação da compra de alguns insumos. Então essas empresas também do setor de agro, como elas trabalham com matéria-prima atrelada ao dólar, elas têm que fazer hedge porque a gente trabalha em real, então acaba sendo necessário. E apesar do cenário bastante desafiador com a guerra da Rússia e Ucrânia, olhando para a próxima safra, embora o aumento dos preços dos insumos seja um desafio, continuamos entusiasmados com as tendências positivas de receita. Então, continua num bom momento, conforme eu falei, ela vem aí com resultados muito bons. Tem alguns aqui, principais números que eu queria ver com vocês. Então, aumentou a receita 157%, o EBITDA ajustado 216%. Você olha aqui, caraca, né? Que maravilha. Mas que também, conforme eu mostrei, né, nos últimos 9 meses, aqui no acumulado do ano fiscal dela, receita imobiliária e receita operacional. Então, aqui entra a parte da venda dos produtos agrícolas e aqui a venda das terras, tá? O ativo biológico é basicamente um ajuste aí do valor da produção dela, né? Do que ela tem aí de terras e afins, tá? Mas a parte da produção dela, né? Do que ela tem aí de relacionada a ativo biológico, né? Ó, valor de ativo biológico, produtos agrícolas e reversão de provisão a valor recuperado dos produtos agrícolas líquidos, tá? Então, existe esse ajuste aqui na receita líquida dela que tem que ser levado em conta, tá? Então, operacionalmente dela está aqui, né? O operacional é a venda dos grãos, dos produtos, e a imobiliária é a venda das terras, mas tem esse ajuste aqui também a valor justo, entre aspas, que pode acabar impactando também o resultado, tá? E isso acaba impactando mesmo, tá? Porque ó, a receita operacional dela mesma líquida foi de 1,13 bilhão para quase 1,6 bilhão por causa desse ajuste de valor biológico. Tá? E o EBITDA operacional, o que ela faz? Ela exclui aí os ganhos dos ativos biológicos. Então, o que ela faz? Ela exclui esse valor aqui do EBITDA
que seria, no caso, o EBITDA real, né? Então, no caso aqui, o que aparece no Fundamentei, ela exclui. Então, no caso do EBITDA aqui está 1 bilhão, ela vai e tira aqui esses 429 milhões do valor do ativo biológico e faz esse ajuste, né? Entre outros aqui também, resultados derivativos também e tal, depreciação dos ativos mobilizados. Ela faz o ajuste dela, conforme eu falei, o ajustado, cada empresa faz o seu. Então, não é um dado padronizado, como é na contabilidade oficial. Então, pode ter distorção daqui do Fundamentei, que a gente utiliza o dado da contabilidade oficial, para o ajustado da própria empresa, tá? Então, existe esse ajuste. Quem for investir tem que entender. Esses resultados aqui tendem a ser não recorrentes, ela não vai ficar crescendo a receita sempre assim, né? Não tem milagre, então toma cuidado com isso. De propriedade de terra, ela tem aí, ó, área total e área própria, 80% área própria e 19% área arrendada. Aqui estão as terras dela, tá? Então, área total e área útil e tal. Você vê que tem algumas propriedades aqui, ó, Bolívia, tem mais aqui, ó, Paraguai. Então, ela atua basicamente Brasil, Paraguai e Bolívia. Aqui estão. Se você quiser, depois pode dar uma olhadinha no que ela. Dá um pause aí no vídeo para você dar uma olhadinha, se quiser depois. O que mais aqui? Aqui vem mostrando a parte da produção, né? Então, cadê aqui? Desculpa, o valor, né? O valor da. Mostra as avaliações de mercado do portfólio interno realizado pela consultoria independente da loja. Então, o que ela faz? Ela paga uma consultoria, é uma empresa especializada nessa questão aí de auditoria e afins, para poder fazer um ajuste ao valor de mercado do portfólio dela. Então, quando ela compra uma terra, ela considera esse valor lá no ativo imobilizado dela, só que ela não pode ajustar esse valor lá na contabilmente falando, ela não pode colocar ajustar esse valor de custo dela pelo valor de mercado. É diferente dos FIIs tem esse laudo de avaliação que todo ano ajusta o valor dos imóveis, né? No caso aqui das empresas, elas não podem fazer isso. Então, o que ela faz? Ela paga essa consultoria e coloca aqui no release uma estimativa entre a diferença do custo dela para o valor de mercado, tá? Então, pagou lá 193 milhões em 2019, em 2021 está valendo 376 milhões. Então, ela faz esse ajuste, né? Então, ela teve um custo de 1,5 bilhão e está agora com 3,2 bilhões de valor de mercado. Então, é como se ela tivesse gerado esse valor aqui, teoricamente, para os acionistas, tá? Teoricamente, né? Sim, na teoria é próximo a isso, pelo menos, né? Porque considera também o operacional dela e tal. Não necessariamente, conforme eu falei, como ela pode comprar terra aqui crua, se ela pagar, sei lá, 1 bilhão numa terra crua, com certeza depois de anos que a terra estiver lá produtiva e tal, ela já tiver investido, já tiver feito vários investimentos nessa terra, com certeza ela não vale mais 1 bilhão, vale 2, vale 3. E aí é exatamente isso que ela faz aqui no release, tá? Aqui a questão da produção, então muito focada em soja, 37%, 16% em milho e safrinha, feijão 3, cana-de-açúcar 17%. Então, basicamente, aí milho, soja e cana-de-açúcar, basicamente, o quê? 70% da produção, né? 2/3 aí, basicamente. Algodão também, pastagem. Aqui vem em termos de receita cada uma delas, tá? Então, total aqui, sem contar a venda lá dos ativos, né? Então é bem interessante, né? Uma empresa assim, para quem entende do setor, eu acho que vale o estudo. Lembrando que para não se deslumbrar com esses resultados atuais, porque está contemplada aqui essa multiplicação por 10 aqui de receita de 2017 para 2022, tem essa questão aí da venda das terras, né? De parte dos ativos. Então tem que considerar isso tudo, porque ela está aproveitando um bom momento também para poder fazer essa geração de valor aí para os acionistas, tá? Analisa também o EBITDA ajustado, eu acho que vale a pena para desconsiderar aí essa questão aí que ela mesma considera, né, de valor do ativo biológico. Eu acho que vale a pena olhar pelo EBITDA ajustado também, não acho que seja errado. Ela faz outros ajustes aqui, então se você quiser ver depois aqui, página 13, ela mostra tudo que ela desconsidera no EBITDA ajustado. A receita líquida aqui por tipo de produção agrícola e também de venda de ativo, né? Então, ó, você vê que ali a venda da fazenda, 316 milhões, ficou bem próximo de soja e cana-de-açúcar. Então, são as principais fontes de receita da safra de 2021-2022 dela, né? Ela faz o ajuste, né? Conforme eu falei, venda da fazenda, ajuste, blá. O custo, ela demonstra direitinho quanto que ela teve de ganho com a fazenda. Então, cara, é uma empresa interessante. Eu esperava, eu achava que era mais complexa de entender, mas depois que eu vi esse quadrinho aqui, eu achei muito simples. Só que você tem que entender que ela pode voltar a passar períodos ruins quando ela achar que
sei lá, durante 5 anos ela não vai ter nenhuma oportunidade de venda dessas terras novas e que não vai estar num bom momento e afins, e ela pode ficar anos sem vender terra, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso e entender como que a empresa ganha dinheiro para não ficar deslumbrado com esse crescimento e achar que isso vai se repetir para sempre, tá? Então, tomem cuidado, tomando cuidado quem entende do setor, você vê que a margem está boa, o lucro, obviamente, vem aumentando, junto com o EBITDA, a receita, mas você vê que se você pegar no longo prazo, 2017 ali até 2011, 12, não saiu muito do lugar o EBITDA, né? E eu acho que só ficar tomando cuidado mesmo com isso, né? Ela vem melhorando aí a produção dela também, ó, e tal, mas o capex também vem aumentando. Dividendo aí, obviamente, não recorrente, então tomem cuidado, galera aí dos dividendos, que olha aqui o dividend yield isolado, entenda como a empresa ganha dinheiro e não invista somente por causa do yield, tá? Você vê que no longo prazo, mesmo com toda essa geração de valor aí nos últimos anos, 8% ao ano só desde 2006, né? Então, realmente não foi aí um retorno excelente. Se pegar do fundo da crise lá em 2009, praticamente dobrou aí o retorno. Então foi para uns 16% ao ano, foi mais interessante, mas também acertando a mínima, né? Se considerar aí o resto, não foi um retorno assim tão absurdo, tá? Pelo menos nos últimos 15 anos. E aí você vê que o lucro também, né, patinou durante muito tempo, a cotação também patinou, e agora que veio essa geração de valor, a cotação disparou, tá? Então, tomem cuidado aí. Como não é uma empresa muito simples de analisar, mas é fácil de entender, tá? Depois que você estuda, você consegue entender bem. Uma empresa aí de basicamente 42 mil pessoas físicas, interessante, né? Boa liquidez, então, de boa para investir. Eu acho que é uma empresa que está num momento muito bom, tá? Tá num momento bom. Não acho uma empresa ótima, porque assim, eu não vejo esses resultados sendo consistentes assim toda hora. Né? Eu vejo uma ciclicidade um pouco aqui, né? Como qualquer empresa do setor de commodity, e o histórico também não me agrada muito, mas eu acho que está num bom momento que vale o estudo para quem gosta do setor, tá? É isso aí, beleza?